Nós vamos... Aí que tá, gostei de ver. Chamaram um major dos bombeiros brasileiro para nos falar, né, pelo que ele viu, pelo que ele leu sobre o caso da brasileira Juliana Marins, se o Brasil fez tudo realmente o que estava ao alcance e como os bombeiros brasileiros poderiam se comportar diante de um caso desse aqui no Brasil, né? Cadê aqui? Desce no telão, por favor. Major, meu querido amigo Major Palumbo, o senhor está com a Aline Galdino aí, nossa repórter. A Aline já brifou o senhor, já disse o senhor qual que é o interesse da nossa entrevista. A gente lamenta a morte da menina e a gente quer saber, o senhor que tem experiência em salvamento, o senhor já tirou muita gente com vida de incêndio, gente infelizmente que não resistiu de tragédias, de desastres, desmoronamentos, desabamentos. O que aconteceu de errado que essa menina terminou morta lá na Indonésia? Boa tarde. Boa tarde, Bate. Infelizmente, meus sentimentos aos familiares e também todos os amigos da Juliana. O tempo é crucial no momento desse. A partir do momento que ela caiu na trilha e tinham ali informações da sua localização, as equipes de salvamento acionadas, a gente sabe também da dificuldade da trilha para que pudessem chegar, mas a partir do momento que chegue uma equipe profissional para fazer um resgate, você tem metas a estabelecer. É difícil para você levar equipamentos sem uma aeronave, com certeza, andar com cordas, com equipamentos, com macas, mas existem ali as tecnologias que podem ajudar. Então, dessa forma, Bate, eu vejo que se eles tivessem metas para chegar na Juliana no momento que ela caiu e não ter que recomeçar tudo de novo. Então, imagina, você vai buscar uma vítima. Eu desci 100 metros que uma corda, por exemplo, normal de salvamento tem 100, 200 metros. Mas se você chega e você tem que descer mais 400 metros, você vai fazendo estações, bases de apoio. Eu não posso dar 6 horas da tarde, ficou escuro, eu volto tudo para no outro dia de manhã, eu começar tudo de novo. Que deu a impressão que aconteceu algo desse sentido. E a gente tem que ter a resposta principalmente de quem estava com a menina. Deixar a menina para trás, ela estava sozinha numa trilha complicada. A gente sabe também da dificuldade de acesso por helicóptero por causa do tempo, que seria a única forma exclusiva para retirá-la daquele local. Principalmente como as imagens mostraram a menina ainda toda encolhidinha no momento da queda. E ali também à noite você tem a dificuldade por causa da temperatura, 3.700 metros de altitude, e à noite a temperatura de 0 graus, e ela ali, né, sem a devida proteção, também por causa da hipotermia, sem a hidratação necessária. Então, certamente ela passou ali muitas dificuldades. E elas poderiam, sim, na minha opinião, ter sido melhor atendida dessa emergência pelas equipes que foram ao local. Me parece que foram equipes que não foram profissionais da área para o local, e sim pessoas que foram tentar ajudar, né, do Parque Nacional para que pudessem retirar a menina naquelas condições tão difíceis. Já está errado por aí, né, Major? Que numa situação como essa, onde se existe uma cultura de se fazer esse tipo de esporte, deveria ter um suporte maior, principalmente para as pessoas que estão lá, porque o trajeto continuou normalmente mesmo com ela perdida. Esse é a grande discussão. As autoridades da Indonésia vão ter que pegar muito pesado com essa agência e com quem deixou essa menina para trás, porque chega num local onde é escorregadio, arenoso, imagina, não é um piso sedimentado, é um piso vulcânico que ele é parecido com areia, parecido com ali barro que você escorrega, que você não tem uma estrutura. E imagine alguém que não conhece a região ficando para trás à noite, sem a devida ali, sem os devidos equipamentos. Ali a necessidade de você ter, por exemplo, uma mochilinha com mantimentos, com equipamento, né, com comida, com aquecimento, para que você possa ali, num caso de uma dificuldade, ter uma resposta perante aquilo que aconteceu. Mas eu acho que o próprio governo da Indonésia e o governo brasileiro precisa cobrar isso, já que não cobrou no momento que tinha que fazer ali as determinadas ações, dá um prazo, fala quanto tempo vocês vão conseguir chegar na menina, não conseguiram chegar, que arrume alguém para fazer isso, que coloque um avião, monte a equipe no Brasil, leve logo para fazer, por exemplo, um resgate, que é difícil, é uma área difícil, é uma área de acesso complicado, mas eu acho que a gente tem
que ter resposta nessa hora, porque não dá para deixar uma menina naquela condição, do jeito que ela ficou, e as equipes ali tentando fazer algum planejamento que não funcionava. E nesse momento a gente tem que ter ali um pulso firme para colocar as ações, Major, e com certeza ter ali gente que possa retirar a menina daquela condição. Major, qual que é a dificuldade de se botar um bendito drone para levar comida, mantimento, algum remédio para essa menina? Olha, eu vejo que se fosse aqui, por exemplo, a gente tem esses equipamentos. A Polícia Militar tem, a Guarda Civil tem, junto com os bombeiros, com as técnicas, né? Então, se você chegasse no local, tivesse que descer 600 metros, você não ia conseguir talvez chegar no primeiro dia nos 600 metros, mas você ia conseguir chegar, por exemplo, em 200 metros. Monta um acampamento base, dorme na montanha, fica embaixo da cachoeira, fica embaixo de qualquer lugar, mas não pode largar a menina daquele jeito, né? Então, a estrutura, para mim, dentro da minha visão que eu tenho de Corpo de Bombeiros aqui em São Paulo, foi uma visão que as equipes, elas cometeram algumas falhas operacionais, porque a menina ficou uma grande quantidade de tempo e eles não conseguiram acessá-la. E um drone, um equipamento, um helicóptero, ele vai depender bastante das intempéries. E ali também é difícil, Bate. Imagina lá um helicóptero, ele vai subir a 3.700 metros de altitude. Ele pode levar determinada quantidade de combustível, ele pode ficar pairado no ar por determinado tempo. Teoricamente, ele teria que chegar no local, lançar alguns socorristas, voltar, fazer um reabastecimento, voltar de novo. Enfim, é uma operação difícil. É igual quando aconteceu o resgate dos meninos lá nas cavernas da Tailândia. Algo que foge do controle das pessoas normais. Então eles precisam ter profissionais para fazer isso. E aí fica aí esse recado, porque as autoridades da Indonésia vão ter que tomar uma providência perante tudo que aconteceu ali. E também a aproximação desse helicóptero num local onde você tem muito pedregulho, né, onde você tem muito barro e pedra, ia fazer com que tudo isso subisse e colocasse em risco até mais ainda a menina. Agora, a pergunta que eu faço para o senhor é: aqui no Brasil a gente sabe que vocês, bombeiros, ganham muito pouco, mas trabalham muito, e a cada ação que vocês entram é como se vocês estivessem salvando uma pessoa da família de vocês. A gente sabe o quanto o bombeiro militar brasileiro é dedicado. O senhor não acha que lá na Indonésia eles já estão cansados de gente se metendo nessa furada aqui, essa trilha? E as pessoas assinam um termo de risco e eles pensam o seguinte: o quê? Eu vou me arriscar para descer ali? Isso daí é a morte, isso daí é um abismo, ninguém sai vivo. Eu que não vou arriscar minha pele para salvar alguém que eu nem conheço. O senhor não acha que rolou um pouco de medo nesses homens lá da Indonésia, quando eles viram: não vou descer nisso não? Porque depois eles não iam subir também. Se não estão conseguindo tirar uma menina, por que vão conseguir tirar eles? É difícil, Bate, mas as condições climáticas e também de relevo, elas são complicadas, a gente sabe. Mas eu vejo a falta de profissionalismo, não deles, mas eu falo o profissional, de um bombeiro profissional de estar ali. Porque um bombeiro, na hora que vê que tem uma vítima em determinado local, ele não vai abandonar, ele não vai deixá-la durante a noite, ele ia chegar, nem que se eu não conseguisse retirar, eu ia ficar com ela lá, ou qualquer um dos bombeiros aqui do Brasil, ou de qualquer bombeiro profissional no mundo inteiro, eles iam chegar nessa menina, iam dar alguma medida de primeiros socorros, iam dar aquecimento, iam dar hidratação, iam fazer ali algumas imobilizações, porque ela caiu, ela despencou, né? Acabou escorregando naquela encosta ali da montanha, muito íngreme, 600 metros, devia ter ferimentos graves. Então, alguma coisa a gente ia conseguir fazer em relação a chegar nessa menina. A gente sabe da dificuldade, mas o que me deixa com o coração apertado é das equipes não poderem ali fazer ali uma meta. Vou chegar aos pouquinhos no local até colocar a menina ali e viram que a menina estava viva. Porque se ela não tivesse viva, eu acho que a operação ela tem um significado diferente. É uma retirada de um corpo. Mas na hora que você vê uma imagem, no mesmo dia que a menina está viva, encolhidinha, precisando de socorro,
isso aí toca a qualquer bombeiro no mundo inteiro. Então talvez a gente tenha que ter nesses locais um serviço profissional, e aí tem que ser encaminhado via governo brasileiro, tem que ser cobrado pelas autoridades para que possam ter uma resposta. O que a gente certamente já viu aqui muitas vezes acontecer. No Rio de Janeiro direto acontecem resgates de helicóptero no Pão de Açúcar, enfim, nas montanhas, em vários locais. Aqui em São Paulo, no Pico dos Marins, que tem 2.500 metros de altitude, né? Então a gente sabe que tem a dificuldade, mas tem que ter a resposta. O que me deixa amargurado é isso, não ter a resposta, Bate. O senhor, tenho duas perguntas rápidas para o senhor. O senhor já participou de alguma ação de resgate, sabia que a pessoa estava viva, mas fala assim, infelizmente não tenho o que fazer. Eu tenho que abrir mão, infelizmente eu tenho que abrir mão e pensar nesse momento na segurança da minha equipe. E outro ponto, o senhor já participou de algum resgate que a vítima precisava colaborar com o resgate e ela estava sem enxergar, como é o caso da Juliana? Sim, Bate. Na Serra do Mar é muito comum essas trilhas, né? E as pessoas ficarem ali, escorregarem em cachoeira. Então, às vezes, quebra uma perna, quebra um braço, não consegue se locomover, fecha a neblina. Eles acham que conseguem, através de um celular somente, fazer uma trilha de 2 horas. Mas uma trilha de 2 horas no mato significa, às vezes, que você vai ter ali alguns problemas que você vai ter que ter algumas boas soluções. Como, por exemplo, de localização. Vai fazer uma trilha? Então você vai com um equipamento. Se você não tem que arrumar um equipamento, tem que arrumar uma equipe que possa dar um suporte para você. E se você chega num local, como eu já cheguei na Serra do Mar, para fazer resgates ali, a vítima vai te ajudar? Vai. Vamos lá, como é que você vai me ajudar? Olha, você vai ter que ser forte, você vai ter que tomar a jaqueta, segura a jaqueta aqui, se aqueça, toma um pouco desse líquido, nós vamos imobilizar a sua perna, mas você vai ter que ser forte para a gente sair dessa trilha juntos. Mas nunca abandonar a vítima. Eu nunca vi ninguém abandonar a vítima. Ah, peraí, ó, eu não consigo retirar você, ficou escuro, eu vou embora para o quartel, vou voltar amanhã, né? Então isso aí não dá, é isso daí que deixa a gente muito chateado por causa da falta de resposta, porque a gente precisa, vai ter a missão, o tempo é crucial, vamos chegar logo na vítima, estabiliza, faz aquilo que ela precisa e depois vamos ter a técnica para retirá-la de lá. Aí, se for o caso, como aconteceu já algumas vezes, olha, a vítima infelizmente faleceu. Ela morreu? Tá, então nós vamos ter que fazer agora a retirada do corpo. Então vão ser posicionados, colocam lá o GPS para que o Águia, por exemplo, aqui da Polícia Militar de São Paulo, possa chegar no local, fazer o içamento desse corpo, levar depois para que possam para entregar para a família. Mas o que me deixa chateado é isso, é a falta de resposta e principalmente do profissionalismo. Aconteceu, tem que ter profissional para fazer as buscas, como acontece em todos os lugares aqui do Brasil, e a gente tem que cobrar isso das autoridades. Acha, né, se já não foram competentes para tirar a menina com vida, que vão, né, se não tiveram compaixão com uma vida, vão ter compaixão com um corpo? O senhor acha que vão tirar esse corpo de lá? Ou pelo que o senhor está percebendo, não? Se não se mexeram para tirá-la com vida, agora é só um corpo que está lá e não vão tirar? Não, eu acho que vão, Bate, mas tem um tempo para isso. Por exemplo, se eu tenho lá a brevidade de chegar rápido na vítima por causa que ela está machucada, que ela está desidratada, que ela ficou 2 dias na temperatura de 1 grau numa montanha com uma camiseta, então a gente sabe que é difícil. Agora, para fazer essa ação, com certeza as autoridades brasileiras vão cobrar um posicionamento. Essa aeronave que possa agora chegar no local em condições climáticas como essa aqui, que a gente está aqui, né, sem neblina, fazendo um planejamento, que aí eles têm tempo, eles não vão ter mais a falha, ou se não, ali o tempo correndo contra eles. Agora eles só precisam organizar a operação para ir lá e retirar a menina daquela condição e para entregar para a família, que é a única coisa que eu espero que o governo brasileiro faça. Vai lá e cobre. Cadê as autoridades? Vocês não vão? Então
Então nós vamos mandar um helicóptero nosso aí para fazer isso. Contrata alguém, né? Enfim, para que vocês possam dar uma resposta e entregar pelo menos o corpo para a família, né, Bate? Mas se tiveram medo, isso daí não foi de um dia. A gente não está cobrando uma coisa de um dia, é desde sexta-feira. Se não fizeram isso em pouco tempo, quem garante que farão agora? Um abraço, Palumbo, obrigado pela gentileza, tá, da entrevista. Um grande abraço. Um abraço, Bate, valeu. Vamos falar com você sempre. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.